Olá, eu sou a tenente Natália Galvão, aluna do ITA, e hoje irei apresentar aos senhores o trabalho Modelos de Aprendizado Profundo para a Classificação de Modulações de Sinais de Comunicação Wireless, de minha autoria e do professor Marcelo Pinho, também do ITA. Durante a apresentação, iremos passar por esse breve roteiro, composto pela contextualização do problema considerado, pela metodologia utilizada, os resultados obtidos e discussões levantadas, bem como por uma conclusão final. Para a contextualização dos senhores, eu trago aqui um esquemático com os vetores das forças amigas em um teatro de operações atual. Nele é possível verificar o papel vital que os sistemas de comunicação desempenham para a garantia da consciência situacional em tempo real. É a rápida transmissão de informações críticas para todos os vetores amigos e todos os níveis de comando que permitem que reajustes oportunos de táticas sejam realizadas, conforme ocorrem os desdobramentos do conflito. Porém, não se deve apenas proteger e garantir o uso dos sistemas de comunicações amigas. Em guerra eletrônica, o monitoramento do espectro de rádio é decisivo para a pronta identificação das transmissões inimigas e também para a coleta dos produtos de inteligência. Nesse sentido, a identificação da existência de transmissões inimigas no cenário, bem como os tipos de modulação e os esquemas utilizados por esses sinais de comunicação, é um problema que deve ser considerado, sobretudo em um cenário denso de emissões. Uma solução é a utilização de métodos baseados em aprendizado profundo, que aprendem diretamente com os sinais recebidos e têm sido cada vez mais utilizados para problemas de classificação automática de modulações. Um dos principais benefícios da integração da inteligência artificial com a guerra eletrônica é a capacidade de processar, analisar e identificar padrões ou anomalias de grandes volumes de dados em tempo real, mesmo frente a dados corrompidos com ruído e com alta variabilidade. Essa capacidade não só aumenta a precisão da detecção das ameaças, mas também reduz os tempos de resposta, dando às forças amigas uma vantagem em situações de rápida evolução. Nesse sentido, este trabalho investiga a viabilidade de utilização de algoritmos de aprendizado profundo para a classificação automática de modulações de sinais de comunicação wireless. Nos próximos slides serão apresentados, como metodologia utilizada, o dataset com os sinais de comunicação wireless utilizados neste trabalho, os modelos de aprendizado profundo considerados e também como foram executados os treinamentos desses modelos de inteligência artificial. O dataset utilizado neste trabalho foi o Radio-ML 2016.10 versão A. Trata-se de um dataset benchmark construído utilizando a toolkit GNU Radio, criado sobretudo para incentivar o desenvolvimento desses modelos de classificação automática de modulações. As modulações apresentadas neste dataset, elas correspondem a esquemas de codificação utilizados comercialmente e gerados com o modelo de canal dinâmico de propagação wireless da GNU. A GNU Radio, para os senhores que não conhecem, é uma ferramenta de desenvolvimento de código aberto para simulação de processamento de sinais, que permite também a geração de sinais de RF utilizando rádio definido por software. É amplamente utilizada também em ambientes acadêmicos para apoiar pesquisas em comunicação sem fio e para gerar modelos de sistemas de rádio mais fidedignos com os sistemas reais. Um ponto importante a ser acrescentado sobre este dataset é que os dados foram gerados sinteticamente de maneira idêntica aos sinais reais, passando pelos processos de modulação, pulse shaping, acréscimo dos dados da portadora, bem como a demodulação na recepção. Vários efeitos de canal presentes em sistemas reais de comunicação wireless foram incorporados aos exemplos. Na tabela aqui ao lado direito, é possível verificar todos os tipos de modulação que constam nesse dataset. Trata-se de 8 modulações digitais e 3 modulações analógicas. Esses exemplos construídos sinteticamente, eles foram distribuídos em exemplos com relação sinal-ruído, variando de -20 até 18 dB. Taxa de amostragem da geração dos sinais foram de 10 elevado a 6 amostras por segundo. E também, cada exemplo de sinal de comunicação wireless é composto por 128 amostras representativas desse sinal nas duas componentes, I e Q. Por isso, essa dimensão de 128 por 2. O número total de exemplos que constam no dataset
é de 220 mil e as amostras por símbolo são de 8. Nessa figura é possível verificar exemplos representativos de cada uma das classes de modulação presentes no dataset. Pode-se verificar também que cada exemplo é composto por 128 amostras das componentes em fase e quadratura do sinal. Isso para exemplos com relação sinal-ruído de 18 dB. Isso quer dizer que o nível de potência do sinal é 18 dB acima da potência de ruído. E isso, como veremos a seguir, facilitará para o processo de classificação de modulação. Contudo, o dataset apresenta também exemplos com SNR muito baixa, como os apresentados nessa figura, em que temos exemplos com relação sinal-ruído de menos 2 dB. Como os senhores podem verificar, nessas condições, o padrão das modulações fica deteriorado. Por isso, que veremos a seguir que será difícil para os modelos de inteligência artificial classificar corretamente esses tipos de exemplo, com elevada potência de ruído. Agora que conhecemos um pouco mais sobre o dataset utilizado neste trabalho, iremos abordar os modelos de aprendizado profundo considerados. Aliado com o que tem se verificado nos estudos de classificação automática de modulações, optou-se por considerar modelos de rede neural convolucional unidimensional, rede neural recorrente do tipo Long Short Term Memory, ou LSTM, e também uma rede neural residual. Como modelo de rede convolucional unidimensional, foi utilizada a arquitetura apresentada neste slide. Ela se baseia no trabalho de Kamasuri, intitulado Classificação Automática de Modulações usando Redes Convolucionais 1D, apresentado no Simpósio Brasileiro de Telecomunicações em 2019. Por meio desse esquemático, é possível verificar o número de camadas convolucionais, o número de camadas densas, bem como as funções de ativação de cada uma das camadas, o tamanho dos kernels utilizados e os números dos filtros. Pode-se verificar também os dropouts utilizados entre as camadas densas. Isso foi considerado para que evitasse o overfit, que é tão característico de redes neurais mais profundas. Como rede neural recorrente, LSTM, utilizada neste trabalho, considerou-se a arquitetura apresentada neste slide. Ela foi inspirada no trabalho de Kian Vitalo, intitulado Real-Time Radio Technology and Modulation Classification via an LSTM Autoencoder, da I3E 2021. E, sobretudo, também em papers que têm demonstrado bom desempenho de redes bidirecionais do tipo LSTM para a classificação de sequências temporais. Como as modulações representam padrões que dependem da amostra e também da ordem entre elas, nós acreditamos que esse tipo de rede poderia ter um bom resultado com os dados de classificação de modulação. Como arquitetura de rede neural residual utilizada neste trabalho, considerou-se apresentada neste slide. Ela foi inspirada no trabalho de Han e Parkinson, intitulado A Unified Method for the Interleaving and PRI Modulation Recognition for Radar Pulse Based on Deep Learning Networks, da I3E 2021. Então, como os senhores podem ver, trata-se de um trabalho sobre radares e não sobre sistemas de comunicação wireless. Porém, neste artigo, os autores eles utilizam um tipo de rede residual com mais camadas do que essa que foi trazida aqui neste trabalho, que apresentaram um bom desempenho para a classificação de modulações de radar. Por conta disso, nós consideramos que talvez elas pudessem ter também bom desempenho na classificação de modulações de comunicações wireless. Por isso, ela também foi analisada. Os 3 modelos mencionados anteriormente foram construídos e treinados utilizando a biblioteca Keras. E os 220 mil exemplos foram divididos em 60% para treinamento, 20% para validação e 20% para teste. A função custo utilizada foi entropia cruzada para dados categóricos. E o treinamento foi realizado em mini-batches de 128 exemplos cada. Para o treinamento, valeu-se também do otimizador ADA, com uma taxa de aprendizagem de 10 elevado a menos 3. Houve também configuração de early stop para monitoramento da função de custo no conjunto de validação, como será explicado posteriormente.
Dentro dos resultados de discussões, apresentaremos um pouco agora do treinamento desses 3 modelos e também da validação, dos resultados de validação, bem como a comparação entre os diferentes arquiteturas, a acurácia de cada um desses modelos para cada tipo de modulação e a discussão dos resultados. Neste slide, temos gráficos representativos do treinamento dos 3 modelos mencionados anteriormente. Inicialmente o modelo convolucional, ao centro o modelo LSTM e à direita o modelo residual. Em cada um desses gráficos podemos ver o decaimento da função custo em função da época, tanto para os dados de treinamento quanto para os dados de validação. Os dados de treinamento eles são utilizados para treinar o momento, como o próprio nome diz, e os dados de validação são utilizados para verificar o desempenho desses modelos frente a novos dados. Dessa forma, os dados de validação não são utilizados para treinamento da rede, mas sim para acompanhamento da evolução da função custo com o passar das épocas. Como pode ser visto nesse slide, a função custo no conjunto de treinamento ela sempre decai para os 3 modelos, porém chega a uma determinada época em que a função de custo não decai para o conjunto de validação. Isso quer dizer que os modelos de rede neural estão começando a overfitar os dados de treinamento e não estão generalizando bem o modelo para novos dados recebidos. Dessa forma, temos um indicativo de parada do treinamento. Após o treinamento dos modelos, utilizou-se os 20% de dados do conjunto de teste para o cálculo da acurácia real dos modelos treinados. No gráfico apresentado neste slide, temos a acurácia dos modelos, como convolucional unidimensional, LSTM e residual, em função da relação sinal-ruído do exemplo de teste. Podemos verificar que a CNR realmente influencia bastante na capacidade dos modelos de discriminar os tipos de modulação. Quanto menor a relação sinal-ruído, maior é a potência de ruído presente na amostra e, portanto, mais difícil se torna a classificação do tipo de modulação. Podemos verificar também que, dentre os 3 modelos utilizados, o modelo de rede neural residual apresentou melhor acurácia global, sendo que para valores de SNR maiores do que 5 dB, a acurácia nos exemplos de teste chegou a aproximadamente 90%. Como as arquiteturas de rede neural podem ter tido mais facilidade em identificar algumas modulações e mais dificuldade em identificar outras, foram obtidas as matrizes de confusão para melhor avaliar o desempenho dos 3 modelos frente a cada uma dessas classes de modulação. Na leitura das matrizes de confusão, a diagonal principal diz respeito aos dados que foram corretamente classificados, ou seja, eles eram de uma determinada classe e foram classificados corretamente como sendo dessa classe, pelos nossos modelos. Pelos gráficos aqui, eles apresentam comportamentos bem parecidos. Em geral, temos que a classe AMSSB é a modulação que apresentou a maior acurácia de classificação, porém, uma parcela dos exemplos das outras classes foram também erroneamente preditos como uma modulação AMSSB. As amostras das classes WBFM, Wideband Frequency Modulation, e a MDSB, Amplitude Modulation Double Sideband, também se confundiram e apresentaram vários exemplos com classificação trocada. Acreditamos que isso pode ter relação com o fato de que essas 3 modulações analógicas elas se apresentam o mesmo sinal de voz transmitido com poucas amostras. E esse sinal de voz possui atrasos, tempos silenciosos entre as palavras, que podem ter gerado proximidade entre as amostras dessas classes, mesmo elas sendo classes de modulações totalmente distintas. Uma é do tipo modulação em frequência, a outra é uma modulação em amplitude. Temos também que a maior parte dos exemplos da classe, que é a AM16, são classificados erroneamente como pertencentes à classe, que é a AM64, pelos modelos de convolucional unidimensional e LSTM. O modelo de rede neural residual foi o único que classificou corretamente a maioria dos exemplos da classe, que é a AM16. Essa dificuldade de classificar esses sinais corretamente, acreditamos que sejam por causa da sobreposição dos pontos dessas 2 constelações. Considerando agora as matrizes de confusão
para os exemplos com SNR maior ou igual a 0 dB, podemos verificar que os modelos realmente apresentaram elevada acurácia na classificação das modulações. Nesse caso, os modelos convolucional e LSTM possuíram apenas aqueles mesmos problemas de discriminação entre os exemplos da classe WBFM e AM-DSB, e também aquela questão das modulações QAM16 e QAM64. O modelo residual, por sua vez, continuou mostrando a sua maior capacidade de discriminação entre as modulações QAM16 e QAM64, apesar de trocar algumas classificações entre WBFM e AM-DSB. Assim, com este trabalho exploratório, foi possível avaliar a capacidade de utilização de técnicas de aprendizado profundo para a classificação automática de modulações de sinais de comunicação wireless. Foram analisados com isso os modelos de rede neural convolucional unidimensional, LSTM e residual, para a predição de modulações, características de sinais de comunicação wireless. Para isso, valeu-se do dataset RadioML 2016.10a. Obrigada por ter acompanhado esta apresentação.